Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração e vai ser uma palavra muito forte. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar com você no dia de hoje. É uma palavra direcionada. Eu tenho certeza. Deus, ele faz coisas na nossa vida que muitas vezes a gente fica se perguntando por quê. E aí a gente não entende nada. Aí vem a frustração, vem a tristeza, vem a agonia, vem a angústia. Por isso tem tantas pessoas sofrendo de angústia, porque pedem a Deus a resposta de oração. E aí quando Deus ele responde, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer, ele começa a mover. Aí, geralmente, nós que somos de carne e osso, ficamos todos ansiosos, porque a gente quer ter o controle de todas as coisas. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de João, capítulo 2 e versículo 19. Mas antes disso, eu quero dizer para você que Deus, ele desconstrói, ele destrói primeiro as coisas que não estão na direção de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus, para que o Senhor, ele venha começar uma nova reconstrução. Então, eu quero dizer para você entender o que está acontecendo com você, mulher de Deus, homem de Deus. Deus, ele está respondendo às suas orações, destruindo tudo que você construiu sem ele, para depois o Senhor ele vir e reconstruir da maneira certa, na direção certa, com a base certa que ele tem para você, porque nós, cada um de nós, eu, você, a sua mãe, o seu pai, a sua tia e o seu tio, todos nós temos um propósito diante do Senhor, mas durante as gerações que passaram antes de você, elas não quiseram fazer a vontade do Senhor. Então, quando uma pessoa se posiciona e decide fazer a vontade de Deus, aí o Senhor ele precisa destruir o que aquela pessoa construiu até ali sem a direção de Deus, sem o direcionamento do Senhor, no tempo errado, precipitando as coisas, fazendo na correria. Aí o Senhor ele vem, ele destrói, ele destrói mesmo, para depois ele começar a reconstruir da maneira que ele acha que precisa ser feito na sua vida. E a reconstrução do Senhor começa primeiro no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, na nossa mente, para depois se manifestar no mundo físico. E é durante esse processo, porque primeiro você tem orado, você tem pedido ao Senhor, você tem colocado diante de Deus as suas petições e as suas orações durante muito tempo. Aí Deus ele recebe as suas orações quando são feitas de verdade, com arrependimento, com misericórdia. E aí depois Deus ele vem e começa a responder, mas a resposta de Deus não é aquilo que você pensa, assim como eu pensava. Por quê? Porque o Senhor ele vai se calando, ele vai te direcionando e à medida em que nós vamos obedecendo, o Senhor ele vai começando a destruir para depois ele reconstruir. Então, durante esse tempo entre a sua oração, o início da obra que Deus ele está fazendo na sua vida, até o final é uma coisa muito longa, muito demorada, que muitas pessoas no meio da construção no meio da obra desiste, retrocede, e isso tem atrapalhado o agir e o mover de Deus. Então, na minha vida, tem acontecido isso. Eu construí tantas coisas sem Deus, sem o direcionamento de Deus. Eu construí a minha identidade, eu não sabia quem eu era sem Deus. Então, eu construí tudo errado. E às vezes isso pode estar acontecendo com você. Às vezes você nem sabe quem você é porque você construiu a sua identidade no medo. Às vezes você passou por muito estresse, um estresse crônico, e você construiu a sua identidade através do medo. E aí você pede a oração e Deus ele começa a obra. E quando ele começa a obra, você fica com mais medo, né?
Porque você não entende o que o Senhor ele está fazendo na sua vida. Então, na minha vida, Deus ele precisou primeiro a me desconstruir, para depois ele começar a reconstruir. E essa reconstrução não é fácil, ela é difícil, porque você imagina já uma casa totalmente pronta. E aí a pessoa vem e começa a quebrar tudo, a meter a marreta. É uma coisa muito dolorosa, é uma coisa muito difícil, é uma coisa assim bem complexa, mas é necessário essa obra, porque quando Deus ele traz cura à nossa vida, o Senhor ele não faz a obra pela metade, ele não faz a obra por cima, ele não passa apenas uma argamassa, ele não faz um reboco. O Senhor ele vem, ele mete a marreta até a estrutura do nosso ser, da nossa alma, para depois Deus ele começar a reconstruir tudo do zero, o alicerce. E isso é uma coisa que demanda tempo, esforço, e a pessoa que é a dona da casa, a dona, né? Vamos dizer assim, nós precisamos permitir que o construtor ele faça isso, porque senão não tem como você ter a vida que você pediu ao Senhor, os sonhos que você pediu ao Senhor, se você não permitir que o Senhor ele dê fim, ele finalize tudo aquilo na sua vida que não pertence a você. É difícil, é doloroso. O Senhor ele tira pessoas, o Senhor ele coloca pessoas. O Senhor fazem as portas se fechar na nossa cara, para que a gente venha ser conduzidos ao caminho que o Senhor ele tem para nós. E tudo isso leva tempo, demanda tempo, perseverança. Mas Deus ele diz em sua palavra, aquele que não desistir e perseverar até o fim, herdará as coisas do reino. Então eu quero dizer assim que Deus ele está destruindo a sua vida para que haja uma reconstrução com a direção dele, não por maldade, mas por misericórdia da sua vida, porque ele te ama, ele sabe que você merece o melhor. Então, Deus é um Deus de propósito e é um Deus de futuro, mas nós somos pessoas imediatistas que queremos apenas tampar brechas, né? Colocar argamassa, fazer um reboque, uma tinta, uma pincelada. Mas Deus não, ele é um Deus de propósito. Ele quer te dar uma identidade nova, um nome novo. O Senhor, ele quer te dar uma alma limpa, leve, curada. O Senhor, ele quer te dar alegria, abundância de vida. E o Senhor, ele quer te dar um futuro não frágil, mas um futuro alicerçado na palavra dele. E Deus, ele me trouxe uma palavra aqui que falou bastante fortemente comigo, né? Muito fortemente comigo. Eu sinto a presença de Deus aqui, né? Deus, ele me trouxe uma palavra que diz assim, ó. 2 João, capítulo 2 e versículo 19, que diz assim, ó. E Jesus respondeu: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei. E aí os judeus responderam a Jesus: Jesus Nazareno, esse templo foi edificado em 46 anos e tu o levantarás esse templo em 3 dias? Mas os judeus não estavam entendendo que Jesus ele não estava falando de paredes, mas sim do corpo, da alma e da mente humana. Então, nessa palavra diz que Jesus ele foi até o templo ali, né, em Jerusalém. E Jesus falou claramente para os discípulos a respeito disso, né? Que se aquele templo fosse destruído, Jesus ele iria erguer aquele templo em 3 dias. E o que significa isso? Jesus ele não estava falando ali de paredes, de templo, mas Jesus estava falando da mente e da alma humana. Porque, na verdade, aqueles homens que construíram aquele templo ali, construíram totalmente errado, sem o direcionamento de Deus. Porque, na verdade, Deus ele não queria que construísse templo algum. Eles interpretaram a vontade de Deus totalmente errada. Deus ele quer fazer da humanidade a sua morada, o seu templo.
Ele quer com que nós, os humanos, os filhos de Deus, sejam todos irmãos, estejamos juntos em união, né? Mas o homem, ele fez um templo, querendo que o próprio Deus habitasse dentro desse templo. E Jesus, ele veio para que o próprio Deus, ele habite dentro de nós. Então, nessa palavra, o Senhor Deus, ele está falando aqui, ó, que quantas vezes destruírem o templo que eles mesmos criaram ali, sem a direção nenhuma de Deus, sem a vontade do Senhor, sem um consentimento de Deus, o próprio Jesus iria reconstruir quantas vezes for preciso. E isso ele estava falando a respeito da minha e da sua vida. Quantas vezes a nossa má escolha nos destrói, o nosso desejo impuro, a nossa falta de paciência, a nossa falta de sabedoria, né? Nos destrói. Mas quando você larga tudo isso aqui e vai de encontro a Jesus, você pode ter certeza que Jesus, ele pode fazer uma reconstrução na sua vida verdadeira e completa. E não é uma reconstrução física apenas, é uma reconstrução para a vida inteira, porque quando Jesus ele mexe no nosso alicerce, tudo ao nosso redor muda. Você pode perceber que tem pessoas, e eu era assim, que queria transformar as circunstâncias da minha vida e até mesmo ajudar as pessoas com a força do meu braço, fazendo a minha vontade, às vezes me esforçando até além do meu limite, porque o amor, ele nos faz fazer isso. Mas, quando eu entendi que nada na vida é conseguido através da força humana, mas é conseguido através da força de Deus, eu parei de perecer, eu parei de sofrer, eu parei de me machucar e eu comecei a entender que tudo tem um tempo, um propósito, a vontade do Senhor para se cumprir na nossa vida. Então, quantas vezes o mundo ele te destruir, Jesus ele vai te reconstruir. Quantas vezes você errar, o próprio Deus ele tem poder para te levantar, mas você precisa querer que Deus ele tire da sua vida, do seu caminho, tudo aquilo que não condiz com o propósito dele sobre a sua vida. Então, essas orações que você tem feito para Deus, essas orações, o Senhor ele está respondendo, mas ele responde primeiro destruindo as ilusões que você criou de você mesmo, a sua falsa identidade, o seu falso eu. Depois Deus ele vai destruir os seus maus relacionamentos, as pessoas que estão ligadas a você que não tem nada a ver com você nem com o propósito dele na sua vida. E depois Deus ele vai destruir até mesmo o seu trabalho, aquilo que você está fazendo que não é para você ocupar o seu tempo. O Senhor vai modificar você de lugar, de cadeira, de ambientes, até mesmo de trabalho, para que a glória do Senhor venha ser manifesta na sua vida. E tudo isso eu tenho passado ao longo da minha vida durante alguns anos. Por isso que eu tô aqui compartilhando com você. Porque quando eu pedi ao Senhor, né, já faz mais de 10 anos eu tenho orado ao Senhor e pedido a Deus para que o Senhor cumpra o propósito dele na minha vida. O Senhor tem me tirado de muitas mesas, o Senhor tem me tirado de presença até mesmo de pessoas que eu amo. O Senhor ele tem frustrado cada dia que passa os meus planos, para que os planos do Senhor deem certo. Ai, que coisa linda, gente, eu me emociono, eu sinto a presença de Deus aqui, entende? Então, Jesus ele estava falando isso com os discípulos e também com os judeus. Só que eles não tinham esse entendimento espiritual, porque eles só viam com o olho carnal, com o ouvido físico, né? Mas à medida em que as profecias foram se cumprindo, os discípulos começaram a compreender aquilo a qual Jesus estava falando sobre a vida deles. E isso é tão real na minha vida, que faz muito tempo, gente, que o inimigo ele tem perseguido muito a minha vida e ele tem tentado de todas as maneiras ceifar a minha vida para que eu não dê frutos, eu não frutifique para o reino do Senhor, até mesmo nos meus sonhos. Ontem mesmo eu tive um sonho horroroso, como se o inimigo estivesse cercando a minha vida, bramando como um leão, querendo me atacar,
e me tragar. Só que ele não estava achando brecha, porque Deus ele me mandou uma palavra, né, para me tampar as brechas, para ele não ter poder sobre a minha vida. E aí eu comecei a vigiar a minha fala, eu não falo coisas ruins, eu comecei a vigiar aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, comecei a pedir ao Senhor um coração puro, uma mente pura. E aí, o inimigo ele não tem achado brecha. Então, quando ele não acha brecha, o diabo ele costuma usar a vida de pessoas ao redor, para que essas pessoas ao redor elas venham atacar a gente. Então, o inimigo, ele não está feliz com a reconstrução que o Senhor ele está fazendo na sua vida. E se você tem se sentido atacada, perseguida, caluniada, ou até mesmo frágil, fraca, né? Saiba que uma grande obra Deus ele vai fazer na sua vida. E por isso que o levante do inimigo é tão forte contra os filhos de Deus, entende? E é nesse momento que eu digo para você, feche as brechas, não reclame, não duvide daquilo que Deus está fazendo na sua vida, não pare, foque na palavra do Senhor, foque no poder de Deus, foque naquilo a qual Deus ele tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você sabe. Deus, ele é infinitamente maior e melhor. Então eu quero dizer para você que isso tem acontecido na minha vida, já é um longo processo, já faz mais de 10 anos que eu estou passando por esse processo e eu quis compartilhar hoje com você para dizer que se eu estou aqui é porque o Senhor ele me constituiu para me estar aqui com você e para te dizer que Deus, ele tem respondido sim às suas orações, mas não do jeito que você imagina. Por isso que Deus ele trabalha de uma maneira diferente, né? Na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 2, e versículo 19, diz que Jesus, ele falava com os discípulos, só que os discípulos não entendiam nada. Como assim? Destruir para depois reconstruir em 3 dias, sendo que já estava construído. Mas o que os discípulos não entendiam, que aquele templo estava construído da maneira errada. Ele foi construído com uma boa intenção, mas da maneira errada. E isso que acontece na nossa vida, você construiu uma relação da maneira errada. Você construiu relacionamentos, né, de amizade da maneira errada. Você construiu o seu trabalho da maneira errada. Você construiu, às vezes, a sua identidade da maneira errada. Porque quando você não entende quem você é, o inimigo ele vem com mentiras. E aí ele vai falar que você é uma pessoa fraca, que você não é merecedor, que você é uma pessoa que você não consegue. E tudo isso é uma mentira de Satanás, porque na palavra do Senhor, na Bíblia, diz que o inimigo é o pai da mentira. Antes da gente vir para esse lugar aqui, eles já estavam aqui. Ele é o pai da mentira. Ele é o príncipe deste mundo. Ele já estava aqui quando Deus criou seus filhos. Então, quando você tem uma identidade firmada no Senhor, quando o inimigo começa a mentir para você, te deixar triste, para baixo, frustrado, frustrada, você tem que meditar na palavra do Senhor e você tem que evangelizar você mesma, a sua alma, para que a sua alma lembre quem é você, qual é a sua verdadeira identidade. Então, não fique, né? Não fique pensando que Deus ele não está te respondendo, porque o Senhor ele está te respondendo sim. E o Senhor ele está desconstruindo o que você construiu. É um castelo de ilusão, porque Deus ele quer te dar verdadeiramente uma obra, não um castelo de ilusão, mas uma verdadeira obra na sua vida que será fundada e essa obra ela não terminará, mas ela se perpetuará aqui nesse mundo e no outro que nós iremos, que está por vir, que nos aguarda. Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. Deus falou profundamente comigo, porque por muitas vezes eu não entendia o que Deus estava falando. Eu ficava me questionando o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está falando, o porquê que o Senhor ele está permitindo isso na minha vida. E aí eu entendi
que toda a honra, toda a glória merece ser dada ao Senhor. E você precisa confiar, porque Ele responde a oração, Ele trabalha. Na palavra do Senhor diz que Deus, Ele trabalha para os que nele confiam. Então você precisa confiar, você precisa permanecer, você precisa se posicionar, porque antes da construção veio a destruição. E na palavra de Deus diz, né, que o templo foi destruído quando, né, houve uma invasão ali em Israel. O templo foi todo destruído e até hoje ele está destruído, entende? O templo que tinha em Israel, o primeiro templo, ele foi destruído até hoje. Mas os homens tentam reconstruir um templo que é feito de pedra. Eles não entenderam ainda o que Jesus ele veio fazer. Então Jesus ele veio, ele trouxe o quê? O caminho. Na palavra do Senhor diz que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então às vezes você está procurando um caminho de se reconstruir, só que você tem que entender que o caminho que vai te reconstruir é Jesus. E eu não estou falando de uma religião, não, porque eu não me sinto pastor, eu não me sinto nada disso. Às vezes o pessoal vem e me chama de pastor, eu falo, mas quem sou eu, né? Eu sou apenas uma filha de Deus, com um monte de experiências que eu passei até hoje. Já passei por viuvez, já passei por percas, já passei por escassez, já passei por violência psicológica, já passei por calúnia, já passei por cansaço, já passei por morte. E tudo nesse processo que eu passei, Deus esteve comigo. Por isso que eu tenho autoridade para falar para você. E isso que você está vivendo é Deus, ele está desconstruindo para ele te reconstruir. Então, o Senhor Jesus, ele é o caminho. Toda reconstrução que vai acontecer precisa passar por Jesus, né? Jesus, ele morreu e ele reconstruiu o elo entre nós e Deus, a aliança que foi quebrada pelos nossos pecados, pela nossa maldade, pela nossa desobediência. E através do castigo que caiu sobre Jesus, a gente encontra a paz, e não só a paz, a reconstrução da alma e da mente humana. Então eu venho dizer para você que o Senhor ele está respondendo sim às suas orações e que o Senhor ele destrói para depois reconstruir. E nem sempre a gente vai gostar, você vai gostar daquilo que ele vai tirar, mas é necessário para que a obra do Senhor venha se concluir na sua vida. Você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa confiar na obra que Deus ele está realizando na sua vida, porque ele vai concluir. Se você tiver, né, a vontade de obedecer a ele, buscar a ele, se posicionar nele, e principalmente se você se desprender daquilo que é coisas do seu passado, as mágoas, os traumas, os ressentimentos, a dor, né? E muitas coisas. Porque através disso o Senhor vai te dar um futuro forte, não um futuro frágil. Ele vai firmar os seus passos, ele vai firmar a sua mente, ele vai estruturar o seu corpo, a sua alma, e você vai se sentir uma pessoa viva novamente, reconstruída, livre, feliz, longe das amarras do pecado, longe das amarras e das ilusões desse mundo, tá bom? Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje, porque essa obra que o Senhor ele tem feito na minha vida já está durando há anos, mas cada dia que eu passo eu me alegro mais, eu fico mais feliz, eu entendo mais o que o Senhor está fazendo na minha vida. E se esse vídeo chegou até você, significa que o Senhor quer que você entenda que Ele está fazendo uma obra na sua vida e que Ele vai concluir à medida em que você não desistir. É assim que o Senhor Deus, Ele trabalha. Ele trabalha por nós, né? Mas nós não podemos desistir de estar na presença dEle, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Medite nessa palavra no dia de hoje e entenda que tudo que Deus ele tira tem um propósito, tudo que Deus traz também tem um propósito. Tudo que ele faz é perfeito e nós precisamos entender, confiar e aceitar durante esse processo, porque o Senhor ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu.
tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, compartilhe essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Que Deus te abençoe a sua vida, tá? Até o próximo vídeo, se o Senhor, Ele permitir. Fique com Deus.